Então, lá no nosso edital, fala sobre a fisiologia muscular, e daí ele coloca assim no edital: contração muscular, fisiologia muscular e placa motora. Eu procurei trazer aqui tudo que eu encontro, né, que está mais dentro dos assuntos que podem cair nas provas. De qualquer forma, gente, a gente tem que conhecer músculo, né? Como fisioterapeuta, a gente tem que conhecer músculo, tem que conhecer profundamente, porque a gente trabalha reabilitando o músculo. Então, é o que principalmente a gente faz, né? Não é mesmo? Então, aqui tá, gente, a fibra muscular, tá? Só para a gente lembrar, eu sei que todos sabem, mas a gente tem três tipos de músculo, né? O estriado cardíaco, o estriado esquelético e o músculo liso. Esse caso aqui, gente, é o estriado esquelético, é o que a gente vai ver agora. Ele é estriado justamente porque ele tem essas divisões aqui, ó, que formam as chamadas estrias, tá? E essas estrias, então, vão ser essas delimitações. Eu também acho difícil, gente, honestamente, cair em prova, né? Uma prova dessa magnitude que é a prova do Sara, cair pergunta falando sobre linha Z, banda I, banda A, mas algumas coisas básicas a gente tem que saber, tá joia? Então, a primeira coisa, pessoal, sempre que a gente pensa, né, na unidade funcional do músculo, desculpa, a gente tem essa formação aqui, ó, que chama sarcômero. O sarcômero é a unidade funcional do músculo. Ele fica entre duas linhas Z, que é isso aqui que a gente está vendo aí na tela, tá joia? E no sarcômero, pessoal, a gente vai ter os miofilamentos, os filamentos que fazem realmente a contração muscular. Então, nessa figura aqui, a gente já começa a ver. A gente tem um azulzinho, certo? Que é a actina, e a gente tem o vermelhinho, que é a miosina. A gente vai falar mais deles, então só para a gente, né, ir se familiarizando com eles. Vão existir pontos aqui onde só tem actina, onde só tem miosina e onde ela se sobrepõe, tá joia? Mas a unidade funcional do músculo, da célula muscular, ela se chama sarcômero, tá? Esse aqui é o nomezinho dela. Aqui nessa figura, eu preciso que vocês prestem atenção em mais umas coisinhas. Então, a gente tem aqui, gente, uma estrutura chamada de retículo sarcoplasmático, tá? O retículo sarcoplasmático, ele é importante para a contração muscular. Por quê? Porque ele armazena cálcio, e o cálcio vai ser importante para a contração. Nessa figura aqui, a gente também tem os túbulos T. Os túbulos T também são importantes para a contração muscular. Por quê? Porque os túbulos T, eles espalham, vou colocar assim, espalham o potencial de ação. Então, eles são responsáveis por espalhar o potencial de ação pela célula muscular. E aí a gente pode ver mitocôndria, sarcolema, a gente já vai detalhar um pouquinho mais isso, tá? Mas só para a gente ir se familiarizando com as estruturas principais. Esses são os filamentos, né, gente? Então, a gente tem como filamentos a miosina e a actina, tá? Então, a miosina é o filamento grosso, tá joia? Ele vai ser o filamento grosso. A miosina, pessoal, ela é formada por essa dupla hélice aqui, ó. Uma partezinha para cima, outra para baixo. Essa partezinha é a cabeça da miosina. E é importante a gente conhecer ela, por quê, gente? Porque ela tem função ATPásica. O que significa isso? É na cabeça da miosina, gente, que acontece a quebra do ATP, tá? Que ele vai ser quebrado, como a gente viu ali anteriormente, né? No ADP mais fósforo. O que quer dizer isso, Mara? Isso quer dizer que é nesse lugar, gente, que consome a energia. Porque para fazer contração muscular, tem gasto energético, tá?
Então, aqui, ó, isso significa que tem gasto energético, beleza? Esse outro filamento aqui embaixo é a actina. A actina, gente, ela tem 3 partes, na verdade, e isso também a gente tem que saber. Ela tem a actina propriamente dita, que vão ser esses grãozinhos amarelinhos que estão aparecendo aí na tela, ó, vou destacar um aqui. Esse aqui é a actina. Também a gente tem a troponina, tá? Estruturando, né, esse filamento, e a gente tem a tropomiosina. Então, ó, anotem aí, no filamento da actina, a gente tem a actina propriamente dita, vamos chamar assim, a troponina, gente do céu, desculpem, e a tropomiosina, tá joia? Então, tem essas 3 estruturas. É isso que a gente tem que conhecer. O filamento da actina é conhecido como filamento fino, tá? Gente, na contração muscular, então, a gente vai ter essa ligação da cabeça da miosina, que a gente falou ali, com o sítio ativo da actina, tá? Então, na contração muscular, o que vai acontecer é isso, o ligamento da cabeça da miosina com o sítio ativo da actina. Esse sítio ativo da actina, ele fica coberto. Tá vendo aqui a observação aqui embaixo, ó? Ele fica coberto pela tropomiosina. Então, é como se a tropomiosina ficasse ali segurando a porta, né? Não deixando a ligação acontecer. Mas, durante a contração muscular, é isso, né? Ela vai sair do lugar e é isso que vai acontecer. A gente vai chegar nesse ponto, tá? Eu só estou dando spoiler aqui das cenas do próximo capítulo. Vamos ver quais são as características principais da fibra muscular. Então, a fibra muscular, ela é multinucleada, né, que é aquela estrutura que a gente mostrou primeiro, possui proteínas que são representadas pelas, possui estrias, desculpa, que dá essa característica de músculo estriado, que são as proteínas contráteis. Proteínas contráteis são a actina e a miosina, tá? Ela tem uma membrana especial que chama sarcolema e também possui células satélites para crescimento e reparo, né? Então, elas doam núcleo, fazem síntese proteica quando o músculo vai aumentar de tamanho, quando o músculo vai ser reparado, né? Vai sofrer um reparo. Aqui embaixo, pessoal, ó, destaca novamente aquela questão que a gente estava falando dos filamentos. Filamento fino, actina, filamento grosso, miosina. Continuando, a gente também tem, né, como característica da célula muscular, o sarcoplasma. O sarcoplasma é o citoplasma da célula, e nesse citoplasma a gente vai ter proteína, organela e miofibrila. A miofibrila é a estrutura filamentosa que contém as proteínas contráteis, actina e miosina. Então, gente, que contém o sarcômero, né? A subdivisão das miofibrilas são os sarcômeros. É tudo um pouquinho repetitivo aqui, são nomes diferentes, mas que vão representar justamente essa característica que a gente está falando da célula muscular. Então, se a gente olhar aqui, ó, a miofibrila vai ser essa estrutura filamentosa, o músculo inteiro, é como se fosse, pensa no bíceps, né? A extensão do bíceps como um todo. E a miofibrila, ela é formada por vários sarcômeros. Então, por exemplo, ó, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui, ó, 1, 2, 3, só para ilustrar, formado por esses vários sarcômeros, que são compostos, por suas vez, pelas proteínas contráteis, pela actina e pela miosina, né? Essa vai ser a estrutura muscular. Destaque do sarcômero. Eu disse para vocês que eu duvido que perguntas específicas em relação a isso caia, mas está aqui para vocês verem, tá? Então, a gente tem os filamentos de actina e de miosina, a gente vai ter espaços, né, que vão, né, vão aparecer ali,
Então, a gente tem, por exemplo, a banda A. A banda A é onde só tem filamento de actina. Aí tem a banda I, que é onde só tem filamento de... Desculpa, gente. A banda A é onde só... Opa! Um minutinho, pessoal. Deu um probleminha aqui. Estava tão empolgado, né? Espera só um pouquinho. Está aparecendo para vocês, né? Acho que só saiu mesmo da tela. Deixa eu só chegar aqui onde a gente estava. Nossa, a gente já estudou bastante, hein, gente? Me desculpem, pessoal. Vamos lá. Aqui no sarcômero que a gente está, né? Isso. Se não tiver aparecendo qualquer coisa, vocês me dão um toque. Então, desculpa, eu tinha falado a banda A. A banda A, voltando aqui, é onde só tem filamento de miosina. A banda I é onde só tem filamento de actina. A zona H é o centro do sarcômero, parte, né, do filamento de miosina, que não se sobrepõe ao de actina. Então, a gente tem várias regiões. Pessoal, tá aqui em cima, ó, banda A, banda I. Eu, honestamente, não me preocuparia muito com isso para a prova. Eu acho que o importante aqui, nesse momento, é a gente conhecer a estrutura mesmo, né? E aí, então, quando acontece a contração muscular, gente, vai acontecer o quê? Esse sarcômero, ele se encurta, né? Ele vai se encurtar, beleza? Então, a gente pode aqui ter, né? A gente tem a banda A, que está sendo mostrada ali, a banda I, né? A miosina, I, actina, a linha Z, que é os pontos de ancoragem, a linha H. E aí, a hora que tem a contração muscular, a gente vai ter, então, essa sobreposição. A hora que vai ter o relaxamento, elas se separam. Agora, vocês podem perceber uma coisa, gente, que é importante. Os filamentos de actina e de miosina, eles ficam sobrepostos, né? Eles ficam um pouquinho cruzados assim. E esse pouquinho cruzado aqui, gente, é extremamente importante, porque o músculo fica preparado para a contração muscular. Não é que eles estão afastados. Se eles estivessem completamente afastados, a hora que viesse, né, o estímulo, ia demorar mais tempo para o músculo contrair. Como eles são sobrepostos, então o que, que vai acontecer? A contração acontece de uma maneira mais simples, né? A hora que vier o potencial de ação, esse potencial de ação vai vir, vai acontecer essa contração de uma maneira mais simples, beleza? Guardem também isso aqui, essa sobreposição, que isso aqui vai ser importante para o entendimento do tônus. Daqui a mais para frente a gente vai falar sobre o tônus. Nesse momento, gente, pense na contração muscular realmente, tá? Do potencial de ação chegar e essas estruturas se sobrepor. Também eu destaco aqui para vocês o retículo sarcoplasmático, tá bom? Então, falei lá no começo, retículo sarcoplasmático, ele é importante na fibra muscular, na miofibrila, por quê? Porque ele armazena cálcio, tá? Então, ele armazenando cálcio, gente, o que, que vai acontecer? Quando precisar do cálcio, porque a gente precisa de cálcio para a contração muscular, vai estar ali o retículo sarcoplasmático, vai liberar, tá? Outro ponto que está aparecendo aqui bem bonitinho são os túbulos T. Então, os túbulos T são essas divisões que a gente está vendo aí. Túbulo T também é importante. Por quê? Porque ele dissemina, vamos dizer assim, o potencial de ação, tá? Então, estruturas importantes que a gente tem. Professora, para um pouquinho. O que que eu preciso saber? O que que eu preciso relembrar, né? Constantemente. O que que eu preciso conhecer esse básico do músculo? Então, gente, a gente tem que conhecer o filamento fino, o filamento grosso, tá? Conhecer a actina, conhecer a miosina, as características que a gente falou. A gente tem que conhecer o retículo sarcoplasmático, saber o que ele faz. E a gente tem que conhecer os túbulos T, saber o que ele faz, tá? Isso, para mim, são os pontos mais importantes
que podem, né, aparecer na prova, que eu vejo mais aparecendo em provas de concurso, tá joia? E, além disso, lembrar, né, que esses filamentos, os filamentos contráteis, actina e miosina, se sobrepõem mais, né, se encontram mais durante a contração muscular, embora já exista uma pequena sobreposição habitual. Então, eu estou falando em condições normais, né? Em condições normais, a gente sempre tem uma pequena sobreposição. Chegou o potencial de ação para a contração muscular, aí vai ter essa sobreposição mais completa, né? Como a gente está falando em chegou o potencial de ação, né, gente? A gente tem que entender o seguinte: da onde que vem esse potencial de ação, né? Como que chega esse potencial de ação? Então, o que acontece, gente, é que o potencial de ação ele chega pelo neurônio. Então, vocês vão lembrar do nosso querido motoneurônio inferior, certo? O motoneurônio inferior, que sai da medula, do corno anterior da medula, e que vai chegar até o músculo. Quando ele chega no músculo, olha que nome bonito, gente. Ele forma a junção. Ai, meu Deus, de novo, pessoal, desculpem. Eu vou ter que. A hora que a gente der uma paradinha, eu vou arrumar aqui, porque tá com um lugarzinho aqui que eu estou encostando que tá. Desculpem. Não se percam, por favor, continuem aí, que a gente estava falando do nome bonito, né? A gente vai continuar falando dele. Deixa eu só achar aqui. Aí. Então, vou voltar aqui, gente. Voltou. Então, olha que nome bonito que tem esse lugar onde o motoneurônio inferior se junta com o músculo. Chama junção neuromuscular, né? O neurônio está encontrando com o músculo, tá joia? Então, na figura aqui em cima, ó, essa primeira figura já dá para a gente ver. Tá vindo lá o neurônio, né? Que é o neurônio somático, o motoneurônio inferior. A hora que ele chega perto do músculo, os axônios desse neurônio se dividem bastante, e isso, gente, forma essa sinapse neurônio-músculo, forma essa chamada junção neuromuscular, tá? Então, se vocês conseguirem ler, tá pequenininho, mas aqui em cima, ó, a junção neuromuscular consiste nos terminais axônicos, que é a placa motora terminal, e a membrana do músculo e bainha de célula de Schwann. Então, vai ter essa formação, essa sinapse do neurônio com o músculo. Aqui, ó, a figura está maior, tá? Mostrando justamente esse local de contato, tá? Então, essa vai ser a junção neuromuscular ou placa motora, né? Onde vai ter esse encontro. Lembrando que no neurônio a gente tem as vesículas sinápticas, né? A parte pré-sináptica, e no músculo a gente tem os receptores, tá? Então, de maneira simplificada, a gente coloca assim, né? Esse aqui é o neurônio, certo? No neurônio eu tenho a vesícula sináptica, né? A vesícula com neurotransmissor. Aqui embaixo eu tenho o músculo, no músculo eu tenho o receptor, tá? Esse encontro se chama junção neuromuscular ou placa motora. Ponto aí, pessoal, presta atenção no seguinte, porque tem alguns conceitos aqui que às vezes aparecem nas provas e a gente se confunde. Existe um conceito ligado a isso que a gente está falando, que é o conceito de unidade motora. Então, a unidade motora vai ser composta pelo neurônio e todas as fibras musculares por ele inervado. Porque assim, gente, quando eu faço esse desenho aqui do lado, eu desenho um terminal axônico com uma fibra muscular. Mas na vida real, o que a gente tem? A gente tem o neurônio chegando, ele se divide ali no final, né? O axônio dele, a parte final, terminal, vai pegar e vai se dividir para atingir várias fibras musculares, tá? Então, o conjunto composto
pelo neurônio e todas as fibras musculares por ele inervadas, chama unidade motora. Existe neurônio, pessoal, relação, por exemplo, de um neurônio para 10 fibras musculares. E existe relação, por exemplo, de um neurônio para 100 fibras musculares, de um neurônio para 1.000 fibras musculares. Então, a unidade motora vai representar isso, essa relação que vai ter de um neurônio com o número de fibras musculares que ele inerva. Normalmente, pessoal, músculo de precisão, então os músculos da mão, por exemplo, né? Eles vão ter uma relação menor. Por quê? Porque a gente precisa ter mais coordenação, a gente precisa ter, né, uma habilidade maior. Músculos maiores, né, tipo quadríceps, o bíceps, tríceps sural, já vão ter uma relação maior, ou seja, de um neurônio para mais fibras. Por quê? Porque esses músculos não são tão precisos, né? Eles têm os movimentos mais grosseiros, tá joia? Então, aqui nesse slide, né, tem vários conceitos importantes. Esse primeiro conceito é o conceito da unidade motora. Outro conceito que eu já falei, né, mas está aí para a gente sempre relembrar, é a junção neuromuscular. Então, junção neuromuscular é o local onde o motoneurônio e a célula muscular se encontram, tá? Se vocês já quiserem acrescentar aí, gente, já acrescenta uma informação. É onde o motoneurônio alfa, tá? Depois a gente vai falar sobre motoneurônio alfa e gama, mas já coloca aí, é onde o motoneurônio alfa se encontra com a fibra muscular, né? Com a célula muscular. O sarcolema forma um bolso denominado placa terminal. Placa terminal é onde vai ter essa dilatação aqui, ó, tá? Essa dilatação nessa região. Isso aqui não costuma cair tanto nas provas. O neurotransmissor que faz a contração muscular, o neurotransmissor que é o que está lá na sinapse, né, da junção neuromuscular, é a acetilcolina, tá? Então, gente, asterisco aqui, isso aqui tem que estar no caderno de resumo, tá? Então, esse aqui tem que anotar no caderno de resumo. Junção neuromuscular, unidade motora, neurotransmissor da contração muscular. E aí tem mais uma informação, que é a colinesterase. A colinesterase também é importante da gente conhecer. Ela é enzima que degrada a acetilcolina, ou seja, quebra a acetilcolina, tá? Então, quando a gente tiver, né, a liberação da acetilcolina, logo na sequência, essa acetilcolina, ela vai fazer a ação dela, logo na sequência ela tem que ser quebrada. Porque se ela não for quebrada, gente, enquanto ela estiver ali, né, naquela região, ela vai ficar estimulando a contração muscular. Então, ela vai ser quebrada para que a contração muscular cesse, tá? Daqui a pouquinho eu paro para quem precisar fazer pergunta, tá joia? Nesse slide, gente, está aparecendo a unidade motora, destaque, né? Então, o número de fibras musculares por neurônio motor, em geral, se relaciona com a função motora específica desse músculo. E aqui está a figurinha, ó, mostrando para a gente, né, direitinho. E aí, então, pessoal, a função específica do músculo é aquilo que eu disse para vocês, de ser um músculo de precisão ou um músculo de força, tá? Mas está mostrando aí direitinho o neurônio saindo do corno anterior da medula, né, o motoneurônio inferior, ele vai no nervo, né, por meio do nervo, até chegar, então, nessa região, tá? Na fibra muscular que ele vai inervar. E aí, então, agora, a gente conhecendo todas essas partes, a gente vai falar sobre a contração muscular, tá bom? Então, a gente vai detalhar a contração muscular. Quem tiver anotando aí, gente, eu vou falar bem devagar, eu sugiro que você anote o passo a passo. Então, essa é a minha sugestão. Então, quem estiver anotando, sugiro que anote o passo a passo. Presta atenção agora, se liga, tá? E daí, vamos lá. Então, primeiro passo, tá? O primeiro passo está escrito aqui.
é a chegada do potencial de ação na junção neuromuscular, ok? Então, esse potencial de ação saiu lá do corno anterior da medula, certo? Percorreu todo o nervo, o neurônio motor, e aí ele chega na junção neuromuscular. Então, para a gente ter contração muscular, pessoal, a primeira coisa que tem que acontecer é a chegada do potencial de ação na junção neuromuscular, ok? Anotem aí o primeiro passo, tá? Se vocês se perderem, tiverem dúvida, coloca no chat, porque eu estou com o microfone, estou sem fone, nesse momento eu não consigo ouvir vocês, tá bom? Bem, então aconteceu o primeiro passo, o neurônio chegou lá, né? Chegou lá na junção. Ou, desculpa, o potencial de ação chegou lá na junção. Quando esse potencial de ação chega na junção, pessoal, vai acontecer o segundo passo. Então, o segundo passo, ele está aqui. O segundo passo é liberação da acetilcolina. Então, o segundo passo é liberação da acetilcolina. A acetilcolina está presa dentro do neurônio. Quando o potencial de ação chega, a acetilcolina ela é liberada. Então, o segundo passo é liberação da acetilcolina. Beleza. A acetilcolina cai aqui na fenda sináptica. Tá vendo ali os pontinhos azuis? Caiu na fenda sináptica. Terceiro passo para a contração muscular, gente, é a captação da acetilcolina pelo receptor, tá? Então, a captação da acetilcolina pelo receptor. Para ficar mais fácil, se vocês estiverem anotando, abrevia acetilcolina aí, tá? ACH. Então, captação da acetilcolina pelo receptor. Esse aqui vai ser o nosso terceiro passo. E a partir daqui, então, gente, os eventos são todos do músculo, né? Os 3 primeiros passos que a gente falou está acontecendo do neurônio, essa passagem para o músculo. A partir do terceiro, os eventos são todos do músculo. E eles estão escritos aqui também, tá? Só que aqui está como 1, né? E eu vou falar para vocês como quarto, se vocês estiverem anotando, tá joia? Então, só para contar a historinha. Quando a acetilcolina chega no receptor, gente, esse receptor, ele tá ali. Eu vou fazer um desenho aqui do lado, tá? Ele tá ali e ele tá... Vamos fazer de conta que essa aqui é a portinha dele. Ele tá com a porta fechada. A acetilcolina ligou nele, tá? Chegou nele, ele vai fazer o quê, gente? Ele abre essa porta. Não ficou muito bom assim, né? Deixa eu colocar aí embaixo. Ó, então, assim, ele tá com a portinha fechada. Aqui, a acetilcolina ligou nele, tá? E a terceira coisa que acontece é ele abre essa porta, ele abre essa passagem, tá joia? Então, o que a acetilcolina faz, gente, quando ela se liga ao receptor, é justamente abrir um canal iônico, que a gente tinha falado antes, tá? E com isso, acompanha aqui, ó, o quarto passo, que, né, tá aqui como o número 1 no desenho, né, mas o quarto passo. Ocorre o quê? Entrada do sódio na célula muscular. Então, quando o quarto passo é entrada do sódio na célula muscular, tá? Então, quando a acetilcolina abre a porta, o sódio entra, beleza? E aí o sódio entra na célula muscular. Quarto passo, entrada do sódio, ok? O que acontece com o sódio, gente? Lembra dos túbulos T? O sódio inicia o potencial de ação no músculo. Então, o sódio inicia o potencial de ação no músculo. E aí, gente, esse potencial de ação passa aqui, ó, pelos túbulos T e vai sendo espalhado por várias miofibrilas, por várias células musculares.
Então, quando eu falei para vocês do túbulo T, que tinha que lembrar da função dele, é por conta disso, tá joia? Então, olha só, para detalhar, vocês podem até colocar assim, quinto passo, início do potencial de ação no músculo, tá? Sexto passo, potencial de ação propagado, tá escrito aqui no meio, ó, propagado pelos túbulos T. Gente, eu tô indo bem devagar nessa parte. Quem já domina isso, eu peço desculpas, é porque é bem importante. Isso cai. Então, a chance disso cair na prova é maior do que a chance de que outras coisas caírem. Então, por isso que a gente vai devagar, tá? Então, vamos lá, gente. Entrada do sódio na célula, início do potencial de ação, propagação do potencial de ação pelos túbulos T. Isso aqui aconteceu, tá? Aí você fala, e daí, né, professora? Aí a gente vai para essa figurinha aqui, ó, que tem o número 2, que eu vou colocar o 7, tá bom? O potencial de ação, gente, vai liberar o cálcio. Então, no sétimo ponto, a gente tem liberação do cálcio. Onde que o cálcio está preso mesmo? No retículo sarcoplasmático. Então, o sétimo ponto, eu anotaria aí assim, ó, liberação do cálcio. Liberou o cálcio, que estava preso, tá? Aí o cálcio, vocês estão vendo que o cálcio, essa bolinha vermelha, está caindo? O que o cálcio vai fazer, gente? Olha que legal. Oitavo, o cálcio se liga à troponina. Então, vamos lá. Oitavo passo, o cálcio se liga à troponina. Ok. O cálcio ligando à a troponina muda a forma como ela funciona e vai deslocar a tropomiosina. Então, nono, deslocamento, mudança da tropomiosina. Daí você fala, e daí, professora? Isso aqui é importante, gente, porque quando a tropomiosina muda de forma, libera o sítio ativo da actina. Então, lembra que eu fiquei falando atrás de troponina, tropomiosina, actina? Por conta disso, tá joia? Então, oitavo passo, o cálcio se liga à troponina, tá? Então, ó, oitavo, cálcio se liga à troponina. Quando ele se liga à troponina, vai haver uma mudança na tropomiosina. E essa mudança na tropomiosina, gente, é o que permite a liberação do sítio ativo da actina. Então, não consigo anotar aqui, mas vocês anotem aí, ó, liberação do sítio ativo da actina. Beleza, gente. Se o sítio ativo da actina está liberado, o que vai acontecer? É o que está escrito aqui no quarto, tá? A cabeça da miosina se liga e desliga, né, da actina alternadamente, sucessivamente, empurrando o filamento de actina e gastando energia. Então, aqui no 11º, gente, o que acontece? Se vocês quiserem resumir, interação da actina com não vai dar para entender o que eu escrevi, com a miosina. Interação da actina com a miosina. A actina se liga com a miosina, ou a miosina se liga com a actina. Ou seja, isso é contração muscular. Então, nesse ponto, aconteceu a contração muscular. Sequência, gente. 12º, depois que o potencial de ação termina, ocorre a remoção do cálcio. Então, o cálcio vai ser recolhido para os retículos sarcoplasmáticos
O cálcio saindo, gente, ocorre o 13º, ou seja, o bloqueio do sítio ativo da actina. O músculo volta para a posição anterior e relaxa, tá? Eu vou repetir aqui esse finalzinho para quem não conseguiu pegar, tá joia? Mas aí só para a gente ir relembrando, tá? Essa é a contração muscular. É isso que a gente tem que lembrar. Então, vamos lá, pessoal. 11º, interação entre a actina e a miosina. Contração muscular. 12º, o cálcio é recolhido. 13º, se o cálcio saiu, né? 13º, bloqueio do sítio ativo da actina. Relaxa o músculo, ok? Qualquer coisa, coloque aí no chat, se na hora que a gente fizer uma paradinha, a gente tira as dúvidas, tá joia? Mas, assim, anotando tudo isso, fica depois mais fácil, né, da gente entender os eventos. E nessa figura aqui, gente, está mais detalhado essa interação da actina com a miosina, tá? Então, mais detalhadinho. Olha só. Acompanhe aqui nesse textinho, ó. O nível de cálcio aumenta no citosol. Então, o cálcio foi liberado, né? É o primeiro ponto. 2, o cálcio se liga à troponina, tá? Então, ó, a troponina tá aqui sem cálcio. O cálcio é verdinho, tá vendo? Ó, o cálcio se liga à troponina. Quando ele se liga à troponina, o complexo troponina-cálcio afasta a tropomiosina do sítio de ligação da miosina com a actina G, ou seja, libera o sítio ativo da actina. No quarto, né? Aqui, a miosina se liga à actina, fazendo o movimento de força, ou seja, gente, fazendo essa sobreposição, fazendo esse entrelaçamento. E quando ela faz isso, ela gasta energia, tá? E aí o filamento de actina se move. Então, é isso que a gente tem que entender sobre a contração muscular. Eu acho importante, gente, saber cada passo, desde quando chega o potencial de ação até o final. E aí que vem, gente, uma coisa que às vezes aparece na literatura, nos livros e pode aparecer na prova, que é o tal modelo de filamento deslizante. O que é isso, gente? É isso tudo que a gente falou, é esse encurtamento dos sarcômeros, tá? É quando o filamento de actina passa sobre o filamento de miosina. Então, ó, nesse primeiro está em relaxamento muscular, nesse segundo está em contração, nesse terceiro está em uma contração extrema, né? Então, aqui fazendo menos força e aqui fazendo mais força. Esse é o modelo de filamento deslizante, que é justamente essa sobreposição, tá? E esses então, né, são os mecanismos de contração muscular, beleza?